Marinês, você é uma das maiores autoridades no direito do trabalho no Brasil. Que delícia. Como que você enxerga essa questão, como que isso tem evoluído, né, em relação à mulher principalmente? Como que você tá? Qual que é o panorama aí? Eu fiz uma opção de vida, né? Há muito tempo eu advogo mais para o trabalhador do que para a empresa. Então, assim, minha clientela é predominantemente feminina, né? Então, Tem mais casos de processo de mulher no trabalho? Uhum. Tem. As questões da mulher levam ela a recorrer com mais imediatidade ao trabalho, né? Até porque hoje tem estatística, existe um número abissal de mulheres que são arrimos da própria casa, da própria família. São 51%, né, de mulheres que são chefes de família, né? E a mulher que é chefe de família, ela tem que ter um retorno, uma prestação jurisdicional muito rápida, porque ali tem caráter alimentar. Mas assim, trabalho é uma janela para a gente conversar sobre isso tudo que você falou, né? Sobre menopausa, sobre etarismo, sobre assédio, sobre todas essas questões que a gente atravessou essa praça cheia de liberdade conversando. Um papo tranquilo na praça sobre coisas nem tão tranquilas assim, né? Hoje me perguntaram por que vocês escolheram a Praça da Liberdade. Eu acho que a gente deve ter a vontade de conversar sobre a liberdade, né? Porque senão nada acontece por acaso. A praça lembra a conversa e a liberdade lembra o tema da conversa. Na porta do Niemeyer. Sem contar que é um lugar lindo, né? Os apartamentos são maravilhosos. São. É coisa de louco. Olha, o que eu posso trazer para você? A partir dessa experiência, desse contato intenso com a mulher, eu vejo a mulher cada vez mais consciente do papel que ela tem na sociedade, né? Esforços capitaneados para cada vez mais transformá-la em cidadã, né? Ela vem buscando parcelas de cidadania, vem cada vez mais se destacando na política. Muito embora a gente saiba que existam empecilhos e violência psicológica em face da mulher, até mesmo trava das suas próprias falas, a mulher, de um modo geral, ela vem tendo uma posição de crescimento em relação às nossas mães e avós. Nós hoje estamos situadas num patamar de maior conquistas, né? Sem dúvida. A gente tem um mar de domínio que vem atrás de nós, mas nós estamos cada vez mais numa posição ascendente, né? Então, às vezes eles dizem assim, a mulher não tem lugar no mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, na tecnologia, 41% das mulheres empregadas na TI são mulheres. 41% das pessoas empregadas na TI são mulheres. Professoras são predominantemente mulheres, né? Cuidadoras 100% mulheres. Mas aí são advogadas. Porque professora e cuidadora já são funções que são meio que tradicionalmente, né, de mulheres. Os capítulos todos dos livros dizem: a mulher nasceu com essas facilidades e predicados, ser do lar, cuidar, né? Então a profissão de professora está muito ligada também ao ato de cuidar e tudo. Mas a gente anota alguns avanços. Você nota? Eu noto. Só que o que eu percebo é que quanto mais a gente avança, eu percebo que existem reações do lado mais machista. Reações meio desesperadas do lado dos homens que ficam se sentindo ameaçados. E eu acho que é muito importante falar que um mundo feminista não é um mundo contrário ao machismo na mesma proporção. Não é. A palavra, né, a semântica do feminismo é um pouco ingrata, porque você acha que feminista é o machismo ao contrário. Não é isso. O feminismo é uma tentativa de trazer para o meio, para o equilíbrio. Tem uma frase da doutora Ana Esther Nogueira Pinto, que é uma psiquiatra e psicanalista que eu amo, estava com ela ontem, inclusive. Ela fala: diferenças sim, desigualdades não, porque existe uma diferença entre a palavra diferença e a palavra desigualdade. Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de direitos, de equidade, né? Não significa que homem e mulher são iguais.
E eu acho que os homens veem o feminismo como uma grande ameaça, talvez por ver aquele feminismo raivoso, rancoroso, que vem, às vezes, dessa mulher que sofreu violência, que sofreu assédio, né, que passou por várias relações abusivas, por exemplo. Mas o feminismo, ele é uma proposta de um mundo mais feminino, inclusive com todos os talentos femininos, em que a mulher ou a energia feminina possa entrar mais no mundo. A delicadeza, a amorosidade, não é? Não significa... Eu acho que existem homens feministas, que são homens que têm essa sensibilidade de entender que a mulher, ela pode ganhar o mesmo que ele, ela pode dividir as tarefas com ele, né? E um mundo feminista, para quem entendeu o que é o feminismo, é um mundo que vai ser muito melhor para todo mundo, porque é um mundo onde o homem também vai poder chorar, é um mundo onde o homem também vai poder falar, perdi meu emprego, você me apoia? Entende? Não é muito melhor assim? As inversões vão ocorrendo, né? Mas só que tem uma... Por que eu acho que a gente ainda enfrenta? A gente conquista uma coisa, aí vem alguém num movimento contrário querendo nos tirar essa conquista. É isso que eu sinto. Eu sinto que tem um movimento assim, a mulher anda um pouco, aí os homens vão lá, combatem, de alguma forma, em alguma instância, em algum lugar, sabe? Assim, a gente vê no mundo todo coisas, movimentos machistas muito arraigados ainda, né? Toda hora eles vão colocando estaca aos nossos passos. Exato. Eu não sei se é o que você... É uma corrida de obstáculos. É uma corrida de obstáculos, né? Eu, por exemplo, outro dia estava lendo uma entrevista muito interessante de uma cientista americana que pesquisou homens que trabalhavam com mulheres. E aí ela mediu vários fatores comportamentais e ela faz uma narrativa muito engraçada. A Margaret Thatcher nunca deixará de ser um mito, né? Eu tô aqui usando uma metáfora, que o pavor do homem é ter mulher como chefe. Eu pensava que isso fosse já uma situação mais arraigada, mas estatisticamente nessa pesquisa, depois eu vou te dar essa pesquisa, você transcreve ela em algum lugar, se você acha que é relevante. Legal, o grande pavor do homem é a mulher ser chefe. O segundo pavor do homem é ser substituído na mesma função pela mulher. Uhum. Então existem homens que não saem de férias para que uma mulher fique no lugar dele, exerça a tarefa dele e entregue um resultado igual ou muito melhor. Ou seja, na verdade... Vocês vão matar a gente não, né? Na verdade, gente? O homem, ele tá com problema de autoestima, né? Porque ele não está seguro de si o suficiente para falar, não, posso ter a colaboração de uma mulher, eu posso ser tão competente como uma mulher, ou mais competente, ou ela pode ser mais competente. Porque é isso, se eles estão com tanto medo, a gente tem algum problema. Eles é que estão precisando ser olhados, né? Não é? Em vez de segurar o suposto inimigo, vai para terapia, né? Enfim, é uma longa estrada, né? É uma longa estrada. Agora, eu também tenho convivido, tido a sorte de conviver com homens pró-feministas. Homens que verdadeiramente, né? Eles fazem projetos maravilhosos de inclusão da mulher no trabalho, ou que lideram campanhas quase nacionais de participação da mulher, né? Essa questão hoje muito delicada e problemática de assediar a mulher vem se transformando aí em verdadeiro, no contrário daquilo que as empresas estão praticando, né? As empresas cada vez vêm criando slogans mais inclusivos para a mulher. Então, essas empresas atentas estão realmente fazendo esses movimentos pró-feministas, né? A Avon, por exemplo, tem um programa maravilhoso, Banco Itaú, em Minas Gerais, várias instituições, inclusive públicas, tribunais e tudo, para diminuir esse corte que a gente sofre, né? E eu acho que está acontecendo uma coisa também fora das empresas, que poderia acontecer dentro das empresas. Eu dou muita palestra dentro de empresas, você também deve fazer isso. As empresas estão percebendo que essa é uma fronteira que precisa ser ultrapassada. Elas querem que o ambiente organizacional seja um ambiente bom, colaborativo e diverso, porque a diversidade já provou, né? Já está provado por A mais B que a diversidade traz lucro. Então, ter pessoas com diferentes raças, etnias,
idades com ou sem deficiência, orientações sexuais diferentes, né? Gêneros diferentes. Isso é fundamental dentro de uma empresa. E quando eu entro numa empresa para falar, mesmo que seja uma palestra online, o que eu sinto é que os homens estão carentes de acolhimento. E fora das empresas já existem, eu acredito que até dentro das empresas esteja começando a surgir também, existem grupos, rodas de homens. Homens para falar sobre a masculinidade tóxica, que não é tóxica só para as mulheres, é a masculinidade tóxica para eles, né? Tem um documentário muito bom chamado O Silêncio dos Homens, que você já deve ter visto. Não, não vi, não. É muito legal, foi ele que inspirou, ele que me inspirou quando eu escrevi O Menino que Engoliu o Choro. Porque ele começava os homens contando isso, esse não direito de chorar. E uma vez eu fiz uma palestra antes do livro ficar pronto, e eu li o texto para uma empresa super dura, assim, e eu li esse texto na palestra online, e foi uma coisa que eu acho que foi muito acolhedora para eles, ler a história do Menino que Engoliu o Choro antes do livro ser editado, porque a história do Menino que Engoliu o Choro é a história da maior parte dos homens que estão dentro da empresa, numa pressão danada, que não podem perder o emprego, porque se sentem com a sua masculinidade ameaçada, né? E tem homens que perdem o emprego e levam até 4 meses para contar para a mulher que perdeu o emprego. É muito difícil ser homem também, gente. Exato, isso que eu tô falando. O homem é vítima do próprio machismo. Tem uma legião de clientes que falam assim, e agora? Como é que eu vou contar para ela que eu perdi o emprego? Aí levam o cara 4 meses, fala virar mentira, alcoólatra muitas coloca vezes. roupa, finge que vai ao trabalho e vai assim, sacralizando aos poucos essa posição. Mas eu vou te falar, muito difícil para o homem, muito, mexe com pilares, né? Pois é, então eu acho que tem uma coisa que a gente esquece de falar, né? É que o feminismo não é só embate, ele também pode ser acolhimento, Claro. Inclusive do próprio homem, né? Do próprio homem. É. Eu acho que você diz tudo. Nós não estamos aqui em guerra, né? A nossa posição... Nós estamos em paz. Em paz! Em paz! Em paz! Eu acho que a gente quer saltar junto, de mão dada. É como se fosse um circo, né? Você não quer o lugar de ninguém. Não. Se tiver um trampolim, vamos cair juntos. Se for para pular para cima, vamos pular juntos. E eu acho que eu sou sempre otimista. Eu também. Eu acho, eu pessoalmente, na minha trajetória profissional, eu consegui fazer as estacas e pular os obstáculos, né? Confesso que não foi fácil. Houveram campos que são mais herméticos, mas se contorna e chega lá. Alguns lugares, acho que as pessoas podem não ter tido a mesma sorte, colegas nossas, né, lidam com mais preconceito. Nós tivemos uma formação que é na área de humanas, né, então isso é mais pertinente, mas talvez nas ciências exatas ainda haja mais dificuldade. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3. Você é a mais nova? Sou mais velha. Tá. Outro dia eu conheci seu pai. É. Como que seu pai te vê como uma mulher feminista? Meu pai, ele tem um orgulho abissal de mim, que bonitinho. né? Ele é fofo, ele né? É muito fofo. Ele hoje toca 7 horas de piano por dia, você acredita? E é um cara muito culto, muito... Ele estudou direito, engenharia, jornalismo, escreve muito, lê muito. Ele tem alma meio feminina. Eu senti isso nele quando eu alma conheci. Feminina. Ele brinca que se ele tivesse nascido 5 minutos depois, ele tinha nascido mulher. O meu homeopata fala uma coisa muito legal. O que faz a gente ser homem ou mulher é uma porcentagem da energia. E às vezes se você é 51% energia feminina, você é mulher. Mas não se esqueça que você tem 49% de energia masculina. Eu acho que eu sou uma mulher que usa muito minha energia masculina, até por necessidade. Eu tive que me colocar muito com essa energia mais yang, né, mais masculina e tal. Tô querendo muito ser mulherzinha, acho muito legal, mas nunca achei um ambiente propício para isso. Às vezes também não tinha companheiros que acompanhassem e tal. E a gente precisa tirar esse excesso de diferença entre homem e mulher. Porque tem tantas semelhanças, tantas coisas. A gente quer abraço, a gente quer poder chorar, a gente quer poder ser vulnerável, né?
E a gente tem tantas agendas para compartilhar ou para gerenciar, né? A maternidade, a carreira, ser filha, ser mãe, ser irmã. É muito difícil. Eu acho que eu estou entendendo o lugar de fala que você está, né? Outro dia a gente estava falando do cansaço, né? Como é que nós estamos cansados. Gente, a gente está cansada demais. E não precisa. E eu acho que no final das contas está todo mundo cansado, né? Tem um cara que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Marcos Piangers. Ele é filho de mãe solteira, né? Ele não conheceu o pai. E aí, quando ele teve 2 filhas, ele falou: como assim o meu pai não perdeu a oportunidade de ser meu pai? E eu acho que num mundo mais delicado, que dê espaço igual para todas as pessoas, o homem também vai ter mais espaço para exercer a paternidade, para ter tempo de exercer essa paternidade, que é tão legal, que nos humaniza tanto, né? A gente ter um filho nos humaniza muito mais. E eu acho que é isso, assim, talvez esse medo que o homem tenha de perder um lugar seja uma falta de informação, porque uma vida que seja mais igual e mais dividida, onde as tarefas sejam divididas de uma maneira mais equilibrada, vai ser tão legal para todo mundo, né? É claro, e você mesma tinha falado atrás, a nossa posição ela não é de enxergá-lo como adversário, né, nem de demonizá-lo, muito pelo contrário, é de acolher, é de somar. Quando essas parcerias são feitas, a coisa flui. Né? Sem dúvida. Mas a gente hoje, nós estamos vivendo um mundo muito marcado pelo cansaço, pelo estresse, pela dificuldade de ter um tempo para qualquer coisa e a gente vê que precisa ter uma forma de fazer uma mediação com isso, principalmente se a gente for mulher, se estiver na menopausa, se a gente for mãe, se a gente for separada, desses cuidados todos que você indicou, né? Dizem que não existe mulher incompetente, existe mulher cansada. Diz que não existe mulher chata, existe mulher cansada. Diz que não existe mulher louca, existe mulher cansada. Nós estamos cansadas, né? A gente está muito cansada. Muito cansada. Nossa rotina é muito puxada. A minha, pessoalmente, é muito a minha puxada. também. Eu sinto muito, assim, uma necessidade, né? Tenho aprendido muito a falar não com muita tranquilidade, no sentido de, não, isso eu não vou fazer. Nossa, que legal, tem uma exposição tal, gostaria muito de ir, mas eu elejo as coisas. E eu acho que isso tem a ver com maturidade também, essa eleição das coisas, essa escolha criteriosa do que você vai ou não fazer, nos ajuda muito. Porque se a gente não desperta para isso, fica muito difícil a vida, né? A gente tem que ir eliminando, né? Todos os dias fazer ali um radar e ir tirando coisas. Qual que é a cartinha premiada? Eu vou na exposição, ou eu vou no jantar, ou eu vou dormir? Né? Você ainda está com cartinha muito boa. Eu não tenho essas cartinhas. Ou eu busco na escola, ou eu levo na aula particular, ou eu apoio aqui, ou eu apoio aí. Eu ainda não tenho tantas cartinhas de lazer ainda não. Mas é porque o Fran já está com 16 anos e eu acho que pelo fato de eu ter sido mãe solo, a gente criou um formato em que ele é muito autônomo, né? Então isso também é legal. Ele tá namorando, né? Namorando há 9 meses. Minha nora é uma gracinha. Gracinha, coisa boa. Eu ainda tenho uma agenda mais apertada, que eu tenho um filho de 11 anos e uma menina de 21. A Laura estuda medicina e estuda muito e tudo. Então, assim, na parte do Bernardo, essa agenda é indelegável. Ele precisa muito de você ainda, muito, né? Muito. E outras funções. Eu não saio antes de 8 horas do escritório. Mas eu também não. Eu também não. Nunca andei nessa praça na vida de tarde. Acho que vai ser a primeira vez na vida que eu andei. Meu pai trabalhou lá com Itamar. Nunca andei nessa praça. Pelo contrário, fui procuradora do IPSEM, que trabalhava ali. Aí eu olhava na praça e falava assim, gente, o que aquele povo está fazendo lá? Mas eu também moro na frente de uma praça e eu não frequento muito a praça, não vou até a praça. Então acho que a gente precisa mudar. E aí na praça. A gente precisa encerrar, que, infelizmente, né? Claro. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que você está conseguindo criar um filho mais atento a isso, que tem a possibilidade de ser simpático à causa feminista? Claro, claro.
Bernardo, ele é testemunha de toda essa luta minha. Ele é um menino extremamente atento às amigas, às necessidades da mulher. Você tem que ver que gracinha que ele é, como que ele é delicado, como ele é incapaz de fazer assim uma fala preconceituosa, sabe? Ele que bom. É o que eu faço. E com a Laura também. Claro. Para que ela possa aí no futuro reverberar. Quando eu comecei, eu falei com você que meu feminismo é herdado. Minha avó chamava Amália Rodrigues, que é nome de fadista, né? Eu sou portuguesa e a vovó chamava Amália Rodrigues. Mas essa minha avó, ela já fazia coisas que naquela época não se imaginava. Então, as avós sempre deixam uma herança maravilhosa pra gente. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Foi ótimo conversar com você aqui na Praça da Liberdade. Foi lindo conversar com uma feminista na Praça da Liberdade. Vamos conversar mais. Quando é que eu mostraria uma foto assim de sua? Gente, eu tô aqui com essa feminista. Beijo. Me chama sempre que eu venho conversar sobre a liberdade, a felicidade, a bondade. Ótimo. Tá? Obrigada. São esses os meus sentimentos. Sim, muito bom, viu?